na área da psicanálise e tentar também dar uma ajuda para os meus alunos que são deficientes, e eu quero entender como é que eu posso chegar ali para ver como eu ajudar eles naquela dificuldade que eu vejo que a gente não sabe nada, ainda mais quando se depara com uma criança com deficiência. Então, para ver onde eu poderei estar ajudando aquele indivíduo na aprendizagem, a desenvolver. Como eu sou pedagoga, eu trabalho com a questão da aprendizagem. Então, onde está ali onde deu a escapadinha que ele não consegue ligar. Por isso que eu consegui sair um pouco assim da minha síndrome do pânico. Eu vou fazer alguns comentários para a gente poder entender. Então, por exemplo, nós começamos falando da saúde, vezes que eu tenha vivenciado. Ela falou um pouco dela, mas em seguida foi já para o trabalho, né? Que é a parte onde ela, claro que numa roda a gente vai fazer perguntas em relação ao sofrimento só dela, só da pessoa, em relação a isso, em relação a aquilo, porque ela trouxe aí, não, mas eu quero ajudar os outros, né? Ela quer aprender para ajudar os outros, né? Mais do que para ela, especialmente ela quer para os outros também. Isso acaba levando a gente justamente, né? Às vezes, vocês aliás estão todos aqui, estão aqui, quem está aqui só para si? Eu estou aqui só para mim. Por isso que estou aqui só para mim, para aprender com vocês, com certeza. Mas, pessoal, vocês perceberam assim, ó, é bem isso, assim, a terapia comunitária. Agora a gente vai ver mais algumas experiências, né? Obrigada, Alexandra. Excelente tua contribuição. Quem mais? Se alguns de vocês quiserem fazer perguntas, a pessoa já fala, não pode fazer. Pergunta para entender, não para julgar. E nem de curiosidade. Foi a primeira, Alexandre? Pode perguntar o que eu senti? Não, agora eu vou dar a sua outra vez, agora é tu. Na verdade, porque eu não conhecia o fato assim, do pânico, nem imaginava tão forte que era o sintoma em relação até tu imaginar a questão da comida para mim. Eu, no caso, fiquei até comovida com o que ela está falando. Difícil para mim, porque não consegui entender assim como é que uma pessoa não consegue comer e só beber líquido, o processo de sofrimento. Não é comentário sobre o que ela falou, é uma coisa tua. Minha? Do teu sendo o mote é saúde e doença. É uma coisa tua. Que eu tenho de doença? É, alguma coisa que tem comentário teu de saúde e de doença. O mote é esse. Pode ser saúde também. Pode ser da saúde. O que tu acha que é saudável, que tu já fez, que tu vive como? Não é que falando que me chamou a atenção, porque eu trabalho com qualidade de vida, eu aprendo sempre ao hábito alimentar, trabalhar com a questão alimentar, enquanto que eu aprendi com ela hoje que muitas vezes a gente está trazendo uma teoria e tu não conhece o contexto do outro. Então isso que me chocou. Que acho que com a saúde eu aprendi com a doença. E também pode ser saúde. Obrigada, Bebê. Quem mais? Ninguém aqui Eu quero conheceu. Assim, eu acho que eu aprendi a dar valor para a vida muito mais. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho assim, paixão pela vida. Eu uso 5 estentes. E cada vez que eu tinha que fazer um cateterismo, eu me dava um pânico, pensando, não medo da morte, mas pensando que eu queria viver muito mais, que eu tinha muitas coisas para fazer. Então eu acho que eu aprendi, valorizei muito mais a minha vida, a partir do momento que eu tive, acho que foi de 2005 para cá, que eu coloquei esses estentes. 2005 foi a primeira. É que eu vi como a vida é linda, linda. Eu tenho assim um plano de muitas coisas na minha vida, muitos projetos, e tenho certeza que foi a partir desses estentes que eu coloquei. Então, através de uma dificuldade, eu acho que eu supervalorizei a minha vida e eu tenho um outro enfoque para ela hoje. Então, foi um bem, um mal que como bem. Uma pergunta para ela? Só pergunta, se tiver. Então, nossa pergunta a gente começa a entender, né? Principalmente aquelas que a gente não consegue responder na hora. Porque
tem uma experiência. Tenho. Eu sou portadora Nome, Sônia. Que assim a gente vai memorizando o nome das pessoas, né? Eu sou portadora de uma doença que é um defeito genético. Eu podia parar e dizer, bem, é só um defeito genético, porém eu apresento esses sintomas desde os 12 anos de idade. A partir da primeira menstruação, eu comecei a ter esses sintomas. Só que com o tempo, eu fui aprendendo as coisas que me desencadeiam isso. Mesmo sendo genético, dizer, não tem droga, não tem nada que vai mudar, porque é um defeito, sim, tem o que muda. É o meu equilíbrio. Então, em situações onde a minha imunidade se vai, e eu percebo que eu posso controlar a minha imunidade, psicamente, não só a física, só o cuidado físico, mas muito do cuidado mental. Citando um exemplo mais claro, há 7 anos atrás, meu marido morreu. Eu tinha 49 anos. Dos 12 aos 49 anos, eu nunca havia tido um edema, porque os sintomas são edemas em qualquer parte do corpo, de rosto ou de glote. Não fazia 6 meses que meu marido tinha morrido, eu tive. Alguns anos depois, quando eu estava diante de uma situação, de uma decisão que estava sendo muito difícil para mim, eu tive um edema de glote. Passei na CTI, pronto, para uma traqueostomia, porque era o que se pode fazer nessas situações, porque é risco de vida. Só que eu sei que isso tinha a ver com a minha comunicação. Que eu tinha uma situação que eu tinha que resolver. Então, aí eu vejo claramente onde está a saúde e onde está a doença. Mesmo sendo o defeito genético, podia parar por aí, vai acontecer, se tem como trabalhar assim. Alexandre, né? Sim. Alexandra, né? Alexandre, eu queria entender um pouco melhor sobre a história do suicídio, né? Do pânico. Por que tu achas que tu começaste a ter isso? Isso aí eu estou em tratamento terapêutico, psicológico, desde que eu detectei, que elas detectaram. Então, isso aí desencadeou agora, recentemente, porque eu tive que tomar uma decisão muito de um minuto para o outro. E eu sou uma pessoa muito indecisa. Para eu decidir alguma coisa, eu levo muito tempo. Então, foi aí que desencadeou. Porque eu fiquei aflita, porque eu não sabia o que fazer. Foi uma questão profissional. Se eu largava um emprego para entrar para o outro, e fiquei assim, porque eu sou professora de educação especial, eu trabalhava na APAI, eu tinha uma turma. Então, assim, o vínculo era muito grande para te deixar a pessoa com a necessidade especial. É difícil, porque eu tenho que fazer todo um trabalho e eu tive que decidir assim. Foi ali que desencadeou tudo. Só que isso aí agora, como eu estou fazendo terapia, tá vindo outras questões que já podia ter desencadeado há muito tempo. Mas são umas questões mais, assim, familiares. São questões bem familiares. Eu posso perguntar? Você colocou, né, saúde, colocou trabalho. Sim. E agora o teu discurso vai na mesma linha, saúde e o trabalho. E aí você coloca que, vou fazer a pergunta, você coloca que a partir do momento que tu teve que abandonar aquilo ali por uma decisão que tu teve que tomar, veio o sintoma e aí tu deixou no ar algumas questões familiares, né? Você tem noção de que já pensou que o teu envolvimento extremo no trabalho estaria desviando o foco do teu problema, que enquanto tu teve o olhar lá, tu não teve sintoma, a partir do momento que tu desligou? Não, mas eu acho que assim, ó, que eu já venho tendo esses sintomas,
como é que eu vou dizer? Há mais tempo, assim, eu já tive outros sinais. Só que nunca foi uma coisa tão forte que desencadeasse, mas sinais eu já venho tendo sinal há muito tempo. E também entra a questão profissional. Tratar de desencadear, é bem assim o profissional. Aí desencadeou assim, começou com medo de elevador, mas aí eu não dei bola, fui indo, e eu digo, não, eu mando mais que o meu corpo, né, minha cabeça que manda, eu não vou ter nada no elevador, não vai acontecer nada. Aí tá, daí passou do elevador, passou pra ônibus, lotado, fechado, e daí por diante, assim, até acontecer a causa da comida, né, que foi, eu acho que foi ali, foi a pior parte. A pior parte foi ali que eu caí, tanto é que eu faço terapia, tomo medicação e estou me recuperando agora. Mas é bem essa questão, familiar, por quê? Porque eu estou descobrindo agora com a terapia, que é uma coisa que já vem, ó, lá atrás, e que são coisas que vai passando e a gente não vai dando bola. Aí até que desencadeia uma coisa dessas que tu tem que ver de onde surgiu. Ok, obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Eu, 14 anos atrás, tive um problema de saúde. Eu comecei a dar valores diferentes para a vida. E uma das pessoas, de repente, né, que me ajudou a sair da depressão, no caso que eu criei na época, a Maria, que foi indicada, depois estudei o CAIF, então assim, aquilo foi. Essa doença foi para que eu pudesse renascer novamente. Livrar dela, não consigo me livrar dela. Aos 14 anos. Isso é doença, ela que persegue. Isso é doença, Que nem o filme aqui é meu querido Bob, né? Alguém conhece? O terapeuta, o psicanalista foi viajar e o paciente foi junto, foi atrás, né? Onde ele ia, ele levava o peixinho dele, né? Mas ela sabe. Não, mas ela está liberada. A Marli vira cachaça sempre na vida das pessoas. Isso é verdade. Eu acho linguagem. Ó, mais um. Assim. Obrigada. Eu posso falar. Quando vocês lançaram aí a sua mote na saúde, doença, eu fiquei pensando assim, né, pô, porque aí quando ela falou em defeito genético, eu também nasci com defeito congênito, né, bem grave. Eu nasci com meningocele e então eu tenho assim, passei dificuldade como criança, porque custei para caminhar e tudo, não fiquei com sequelas que poderia ter tido, né. Quando eu vou ao médico me queixar do joelho, do quadril, do pé, da coluna, eles são, graças a Deus, está caminhando. Então, assim, doença assim mesmo. Então, eu acho que eu tenho que falar da saúde, porque, graças a Deus, eu tive bastante resiliência, né, para superar os problemas, tudo, e continuo batalhando e não me entrego para... Não vai ser a dorzinha de quadril, de pé, de joelho que vai me Lembra de alguma derrubar, música né? que tem a ver com isso que está fazendo? Oi? Lembra de alguma música, o grupo? Lembra de alguma música? Cabeça, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, e nariz. Cabeça, joelho e pé. Mas aí vocês estão achando estranho isso, mas nossa terapia comunitária costumamos trazer um pouco do lúdico. Tá? Mais alguém? Doutora Marli, eu sou obrigado a falar numa situação como essa porque eu passei por um momento bastante especial. Aqueles que já me conhecem já ouviram 10 mil vezes essa história, né? Então me perdoe. Agora os outros que não ouviram, né? Eu tenho um tumor na cabeça e ele apareceu e eu sentia muita tontura e vômito. Então me trataram durante um tempo como labirintite. E depois de 2 anos descobriram que era um tumor. E aí